Então aqui, pessoal, nessa planilha eu vou trabalhar um pouco de gráficos. Eu vou começar aqui pelo gráfico de pizza. Então vou selecionar aqui os dados que eu quero. Eu quero fazer um gráfico de acordo com os cargos profissionais que eu tenho na empresa e os colaboradores. Então selecionei os dados, cliquei em inserir e depois aqui eu selecionei gráfico de pizza. Escolhi um modelo aqui. Esse aqui é o modelo padrão que você vai ter, um parecido com esse. E aqui você pode alterar as cores e você também pode predefinir algumas visualizações. Por exemplo, deixar o fundo escuro, deixar o fundo cinza ou deixar o fundo claro. Então você escolhe. Eu vou escolher aqui essa opção e eu vou querer, ao invés de colocar o valor percentual, eu quero colocar o próprio valor. O número 6, o número 12, 18, 24. Então você selecionou aqui, seleciona. Depois, nas opções de rótulo, aqui nas opções de rótulo, nessa opção aqui, você seleciona a caixinha valor e desmarca a opção porcentagem. Então vai ficar apenas o valor. Ou se quiser manter os dois também, vai ficar o valor e a porcentagem. E você pode também escolher um separador. Se não gostou do ponto e vírgula, quer colocar um travessão, põe um travessão. Aliás, não tem um travessão. Não gostou do ponto e vírgula, quer colocar uma outra opção, é só colocar uma outra opção. Tem ponto, nova linha ou espaço. Nova linha, vírgula, ponto e vírgula. Então aqui são algumas configurações do gráfico de pizza. Esse mesmo gráfico eu vou colocar aqui um diferente. Vou selecionar os dados aqui, selecionei essa coluna e selecionei essa coluna, essa e essa aqui. Eu cliquei Ctrl para poder selecionar uma e outra. Para selecionar essa, cliquei Ctrl e selecionei essa. Profissão e renda. Então aqui eu vou selecionar, inserir e depois gráfico de pizza, vou escolher a opção rosca. Então gráfico de renda, vou colocar assim. Então aqui você tem algumas configurações no gráfico de rosca. Você pode alterar a visualização dos dados também, da mesma forma como faz com o gráfico de pizza. Escolher alguns layouts. É um gráfico bem bonito para ser utilizado. E aqui mais um gráfico. Gráfico de rosca. O importante é que você tenha os dados organizados em uma tabela. Você tendo isso, é possível fazer qualquer tipo de gráfico. E aqui também daria para você fazer um gráfico com duas séries de dados. Seleciona os dados. Tem alguns tipos de gráfico que é possível fazer isso, tipo os gráficos de colunas, ele é possível fazer isso. Só que como o valor de colaboradores é pouco representativo em relação à renda, não chega nem a aparecer. Mas por exemplo, se tivesse 600, se a gente tivesse 580, 450, 580, aí sim a gente ia começar a ver o valor em azul nesse gráfico aqui. Colaboradores e renda. Então esse aqui é o tipo de gráfico que é possível você colocar mais de duas colunas nele. 3, 4, desde que não fique confusa a leitura.
Então esse aqui é o gráfico de colunas. E só colocar esse gráfico para cá. Vou mostrar aqui o gráfico de dispersão. Então, nós temos aqui duas colunas, um com o nome consumo de água e outra com o título temperatura. Então, com o gráfico de dispersão, tem um módulo dele que aqui no Excel que é possível você chegar no resultado da função de regressão, da função linear de regressão. Então, você calcula o coeficiente de determinação e determina a função de regressão por meio do gráfico de dispersão. Então você seleciona as duas colunas, clica em inserir e depois na opção dispersão XY. Vou colocar essa daqui 100 linhas. Então esses aqui são os pontos aqui do gráfico, que é do consumo de água e a temperatura. São as coordenadas x e y. E aqui, para poder você ter o resultado da função de regressão, você escolhe o layout rápido, você escolhe esse que tem fx, que essa é a função. Então aqui eu mostrei numa aula como fazer esse gráfico. E aqui está a função de regressão e o coeficiente de determinação, que deu alto, 0,9. E aqui a função de regressão. Ou seja, quanto maior é o consumo de água, aumenta em função da variação da temperatura. Mais temperatura maior, maior consumo de água. Então é só uma contestação, uma constatação mesmo que eu estou fazendo aqui. Então esse aqui é o gráfico de dispersão. Esse aqui é o modo do gráfico, layout do gráfico, que apresenta a função de regressão junto com o coeficiente. Então aqui você só vai mostrar o que você precisa. Título do eixo. Você pode editar esse título do eixo aqui. Esse texto aqui, esse título desse eixo aqui é a temperatura. Temperatura e o título desse eixo aqui é consumo de água. Então esse aqui é o gráfico de dispersão. Então só aqui vamos organizar todos esses gráficos numa planilha só. Temos aqui o de dispersão. Temos aqui o gráfico de pizza, de rosca quer dizer, o gráfico de pizza, o gráfico de colunas, pronto, os 4 gráficos que a gente fez agora, com os mesmos dados, quase, exceto o gráfico de dispersão aqui. Então pessoal, essa aula aqui foi apenas sobre gráficos, e na próxima aula eu vou estar trazendo alguns detalhes sobre gráfico também, mas com o objetivo de você formatar gráfico para poder deixar ele com um gráfico, como um mini gráfico para poder ser utilizado como indicador. Você construir o que chamam de dashboard, né? Painel de indicadores, painel de bordo. Então você pode configurar os gráficos, deixar indicando apenas uma legenda, ou escolher certos dados de determinado agregado de valores, para poder fazer uma leitura mais rápida, mais dinâmica daquilo que você está querendo mostrar para o teu usuário. Então, qualquer dúvida você pode mandar e-mail para a gente, chama a gente aí no privado para poder tirar essa sua dúvida. E no mais, estou aqui preparando mais uma aula especial para você e também um exercício para a gente fazer a sua avaliação. Eu fico com Deus aqui e você fica bem, e até a próxima aula.